Boa tarde, pastor Oscar. Boa tarde. Vim aqui lhe entrevistar. Tá, ok, então, nessa primeira entrevista, mas em primeiro lugar quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem, porque essa é uma das primeiras entrevistas, porque o meu testemunho é muito grande. Pois não? Tá bom, pastor Oscar. Primeira pergunta, como foi a sua conversão? A minha conversão ela foi muito dolorida, né? Porque foi através de enfermidade, uma dor, tá? E assim eu vim a Jesus. E o que levou o senhor a essa conversão? Essa minha conversão foi através de uma enfermidade tuberculose, que foi em 1983, e no mês de novembro, e eu fiquei isolado, tá? E daí foi que Jesus me achou. Quando a primeira vez ouviu o Evangelho? Eu ouvi o Evangelho a primeira vez quando eu morava em Salvador. O pastor gostava antes dos crentes? Não, eu detestava muito os crentes, não gostava de jeito nenhum. Costumava frequentar cultos? Eu só chegava no culto na janela do templo e ficava ali até os louvores. Na hora do apelo eu saía correndo. Os hinos dos crentes lhe chamava a sua atenção? Qual? Eu chamava o hino 15. Quando eu ouvia esse hino eu chorava, mas chorava pelo escondido, ninguém via. Mas eu chorava muito quando eu ouvia o hino 15. Quem Deus usou para falar da salvação e da cura? Foi a irmã Dalva, que até hoje ela está viva. Deus usou ela poderosamente, levou em minha casa, e ela me falou da salvação e da cura, dizendo que eu não iria morrer e que eu seria um pastor para tomar conta das ovelhas. Quanto tempo o pastor ficou isolado? Eu levei 3 meses em isolamento lá em Tabuna, na Bahia. 3 meses, e ali eu fiquei muito mal. O que mais chamou a atenção do pastor em sua conversão? A minha conversão, me chamou muita atenção, foi quando eu aceitei a Jesus, e que aquele povo ali, uma multidão de gente, naquele templo, naquela manhã, e me abraçaram, não ficaram me discriminando, como hoje, né? As pessoas discriminam qualquer tipo de doença, e eles me abraçaram, e apertaram minha mão, e diziam que Jesus era comigo, e assim foi que me chamou muita atenção na minha conversão com o povo. Depois que o pastor se... A experiência foi quando eu aceitei, quando estava com 3 meses, foi que aí Deus falou comigo. Eu estava numa oração um dia de segunda-feira, uma tarde, já escurecendo, e Deus me tomou, que eu não sabia que Deus falava com o homem. E ele me tomou e falou a respeito do que eu ia passar no ministério. E ele também falou que eu seria um pastor e ia tomar conta das ovelhas dele. Ele já tinha falado pela irmã que me ganhou para Jesus, a Dalva, que ela apontou para mim e dizendo, você não vai morrer, Jesus quer que você aceite ele para você ser um pastor e tomar conta das ovelhas. Foi um sofrimento muito grande. E outra experiência foi que o meu pai, ele antes de eu me converter, ele me dava comida, né, porque eu não estava trabalhando, era uma doença, tuberculose, e eu fiquei sem condição de trabalhar, claro, já tinha a esposa, e ele me negou o alimento. Ele dava antes, e depois da minha conversão ele negou aquele alimento que ele sempre me dava carne, feijão, tudo, não faltava nada em casa, pagava energia e tal, mas quando eu aceitei, ele cortou, disse que se eu já tinha Jesus, Jesus ia me dar comida. E aí eu sofri muito daí para frente, né? Sofri muito. Mas o senhor mandou a sua esposa ir embora quando o senhor estava isolado ou ela continuou com o senhor? Mandei. Quando eu cheguei de Itabuna, uma tarde de segunda-feira, não esqueço, e aí ela veio me abraçar e disse, não me abraça porque o médico tinha dito a mim, você não pode se aproximar nem conversar perante a face de alguém. Não converse perante pessoas. Ele disse que era para separar talheres, tudo isso. Aí eu cheguei e mandei que ela fosse embora, voltasse para a casa dela, e se eu não morresse, eu ia lá atrás dela, tá? Tudo bem, mas ela não quis, disse que não, só saía depois do caixão. E no caso eu deveria morrer, né? 1983, era para estar morto. Porque o médico disse assim, olha, eu tomei todos os medicamentos, todos, que são 6 comprimidos que a gente toma, quando está com tuberculose. E o médico chegou para mim, quando eu fiz o 3º exame, e de sangue e tal, tirava a chapa, que chamava chapa, né?
E aí ele olhou lá e disse, olha, não tem mais jeito para o senhor. Não tem jeito. O senhor está tomando os medicamentos, que a enfermeira está passando para o senhor, mas a sua doença aqui está alterando. Ela não está paralisada, ela está alterando. E eu nunca vi uma pessoa chegar assim aqui, nesse hospital, dessa qualidade. Tem pessoas que chegam aqui, isso foi o médico falando para mim, chegam aqui muito ruim, e o senhor está andando aqui, está com suas pernas, né? E as pessoas que chegam aqui é de cama, e vai embora, eles saem daqui, eles vão embora são. E no senhor é diferente, o senhor está aí tomando os medicamentos, está andando, mas porém a sua doença está alterando, e não tem mais jeito. Isso foi em 1983, né? 1983. E aí, quando ele falou assim para mim, eu chorei, comecei a chorar, mas chorei muito, porque eu tinha medo de morrer, eu não tinha Jesus, estava em um mundo lá do pecado, eu tomava pinga, eu fumava, quase 2 carteiras de cigarro por dia, né? Então o meu pulmão não suportou. Só que eu entendi que Jesus permitiu tudo isso para me trazer para o Evangelho. Porque eu fiquei naquele isolamento, só tinha homens na minha área, tinha 40 homens, né, com camas ali, e o que eu mais sofri foi com a comida. Eu sofri muito lá com a comida, porque a mulher que cozinhava na época, ela não tinha aquele cuidado, e eu sofri demais, né? Então, esse testemunho, ele é muito longo, eu queria falar ainda como quando eu tinha 17 anos, meu sofrimento, depois que eu perdi minha mãe, mas ainda vai dar para eu contar, tá bom? Esse daí é só o começo. Ok, pastor Oscar, muito obrigada, que Deus continue te abençoando e que o senhor seja esse homem, continue sendo esse pastor abençoado que o senhor está sendo. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Amém, graças a Deus. E assim, eu agradeço a vocês que vão assistir. Vamos ter mais outro, porque é muito longo. Não vou fazer agora, né? Que são poucos minutos. Mas que Deus abençoe. Deus dê paz a vocês, alegria. E venha Jesus pelo amor, não pela dor como eu fui. Obrigado, Deus abençoe.